A questão é que a Inter de Limeira tem só 7 jogos, então ela tem 5 e ela só tem 5 pontos. Se nesses 5 jogos ela vencer todos, ela fizer 15 pontos, nesses 5, não ganhou nenhuma até agora, imagina, vai ganhar os últimos 5, mas beleza, vamos na matemática aqui. Aí a Inter de Limeira ganha os 5 jogos, ela vai a 20 pontos, que seria a mesma pontuação do Corinthians caso ele empate com o São Bernardo, mas ainda assim não teria mais vitórias, porque o Corinthians já tem 6 vitórias, teria 7, não, teria 7 não, porque empataria, teria 6 vitórias, a Inter de Limeira não buscaria. E o Botafogo, que tem mais 4 jogos apenas, né, porque já tem 8 partidas disputadas, somaria no máximo mais 12 pontos, tem 7 apenas, então chegaria no máximo a 19, e o Corinthians empatando, repito, contra o São Bernardo chegaria a 20, ou seja, um empatezinho já garante matematicamente o Corinthians na próxima fase com 4 rodadas de antecedência, o que é incrível, né, depois de um campeonato em que o Corinthians nem chegou na fase de mata. O jogo contra o São Bernardo, ele também vale a liderança geral, e aí vale para decidir na Neoquímica Arena até o final do campeonato, essa vantagem de você terminar em primeiro, porque contra qualquer time. O São Bernardo, cara, que tá no grupo do Palmeiras, tá fazendo uma baita campanha, tem 16 pontos, e tem um jogo a menos do que o Corinthians, né? Então o que acontece? Se eles vencem o Corinthians, por exemplo, eles vão a 19, eles igualam o Corinthians, e no saldo passam, tá? E no saldo passam. Então o São Bernardo vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena nesse domingo, ele termina como líder geral e com um jogo a menos. Mas o Corinthians vencendo, bom, aí vai a 22, tem um jogo a menos, é verdade, mas vai a 22, deixa o São Bernardo em 16, e nesse jogo a menos, né, que o Bernot tem em relação ao Timão, ele pode chegar no máximo a 19, né? Claro, tem mais partidas para realizar, mas o Corinthians já teria ido a 22, então seria uma grande vantagem, né? O Corinthians, assim, não garantiria ainda a liderança geral, mas estaria em primeiro, disparadamente, e garantiria a classificação de forma matemática. Então o jogo vale muito, cara, vale muito. Claro que tem o desgaste aí de um derby no meio da semana, claro que tem uma pré-Libertadores ali na frente, se avizinhando, e obviamente o Ramon vai continuar rodando o elenco, mas aí a gente tem algumas possibilidades e alguns desfalques importantes, como por exemplo o Yuri Alberto, que foi expulso no derby, né, daquela maneira, né, meio maluca, né, com um chute na bandeirinha, uma comemoração e uma simulação, né, não fez nenhuma falta e acabou expulso. E o Thales Magno, que está nos Estados Unidos, tem de volta o José Martínez, e aí a gente pode ver ali uma mescla no meio campo, né, deve jogar o Martínez, deve jogar o Charles, o Garro, na frente pode ser o Memphis e o Pedro Raul, será? Romero, mais pro Romero, eu acho, com o Pedro Raul, o Memphis ficando no banco, ou será que o Memphis joga? Bom, tem essas dúvidas aí, nas laterais também, né? A gente não sabe exatamente, Léo Maná, provavelmente na direita, na esquerda o Bidu, a dupla de zaga pode ser que o João Pedro Choca ganhe uma sequência, tomara, né? Porque tem se mostrado um zagueiro melhor, ao lado do Félix Torres, que fez alguns bons jogos esse ano até, né? Razoáveis, melhor do que o Kaká, por exemplo. E o Hugo Souza mantido e tal. Então, assim, tem algumas dúvidas, mas a gente consegue ter uma ideia de um Corinthians, mesmo que preservando alguns jogadores, bem fortalecido para encarar o bom time do São Bernardo. E pra gente fechar, tô falando aí de defensores e tal, o Gustavo Henrique, ele teve um probleminha que não foi tão simples assim, porque ele teve uma lesão muscular e depois essa lesão acarretou em dores no pubis, que para jogador é terrível, gente. Para você voltar demora muito. Então o Gustavo Henrique está sendo trabalhado para mais um tempinho aí. Exatamente por conta desse incômodo aí, a tendência é que só no mês que vem. E tá fazendo falta, porque ele termina a temporada bem, titular, não assim como despontando e tal, meio em conteste, não digo isso, mas assim, terminou bem. E diante do que a gente tá vendo aí, acho que hoje ele seria titular fácil, né? Então tá fazendo falta o Gustavo Henrique, mas o torcedor vai ter que esperar um pouquinho mais. E na real tem que contratar, né? Tem que contratar pro setor. E o Maicon, cara, o Maicon tem surpreendido nos treinamentos, pelas avaliações, recuperou de uma cirurgia grave no joelho, né? De uma lesão grave, ficou muito tempo parado, mas tá bem, tá treinando bem, tá pra voltar aí, a questão de, sei lá, uma semana talvez, 10 dias, o Maicon já possa ser relacionado. Até imaginei que ele já poderia ter sido relacionado, mas estão tendo muito cuidado com o Maicon aí, mas pelos números dele na reapresentação aí, nos treinamentos, o pessoal tá otimista aí, o Maicon renovou, né?
com o Shakhtar, tem contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro. E é um jogador que eu ainda tenho expectativa, né? Ele nesse retorno, ele não conseguiu ainda jogar aquilo que a gente sabe que ele joga, né? Do porquê ele foi vendido do Corinthians, um filho do terrão, um volante técnico, canhoto, de boa qualidade. E tomara que agora recuperado, mais maduro, né? Ele consiga ter uma sequência aí, porque o Corinthians está precisando, inclusive, né? O Bidon tá lá. Tá lá na seleção, vai voltar daqui a pouquinho, já tem proposta rondando e tal, depois eu falo sobre isso, mas enfim, né, é importante que o Maicon, até pela identificação que ele tem com o clube, nunca esqueço, né, daquele pênalti que ele cobrou lá no Allianz Parque, na final do Paulista de 2018, ele faz o gol do título, né? Ainda jovem, ainda moleque, quando ainda estava na sua plenitude aqui, campeão brasileiro 2017, Paulista, depois 18 também, e aí depois é vendido. Enfim, vamos ter que aguardar um pouquinho para ver Gustavo Henrique e Maicon retornarem.